O amor espelhado de Jesus. Esta é a nossa mensagem para mais uma sessão. Amados, a Bíblia, toda ela, a partir mesmo do início, desde o início da criação, se lermos com atenção, com reverência ao Espírito Santo, nós vemos o amor espelhado de Deus. O amor espelhado de Deus nós vemos através desta Bíblia, através da sua palavra. Ele e a sua palavra são um. Se nós lermos com reverência, se nós lermos com interesse, se nós lermos com zelo, se nós lermos com amor, nós vamos encontrar aqui o amor espelhado de Jesus. E, amados, tudo aquilo que ele, quando veio em pessoa, em carne, em forma de servo, tudo que ele pregou, ele exemplificou. Ele mesmo passou por certas aflições pelas quais ele nos deixou exemplo. Então, ele em tudo foi e é o nosso grande exemplo. Ele não é daqueles que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele diz porque ele mesmo o faz. Aquilo que ele diz é aquilo que ele faz. Por isso é que ele diz, exorta-nos, permanecei no meu amor, assim como eu permaneço no amor do Pai para sempre. Por que ele permanece no amor do Pai? Porque ele é obediente e ele é praticante, ele é imitador do Pai. E o Pai o enviou a ele e ele, por sua vez, enviou-nos a nós. Então, nós também temos que ser obedientes a ele em tudo, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida, seja santificado na nossa vida e nós, então, ocupemos o lugar que ele tem nos guardado. Amados, aqui hoje eu fiquei maravilhada quando o Senhor me deu esta revelação. Aqui em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39, pronto, Jesus estava no jardim do Getsemane quando ele foi preso, estava com os seus discípulos e então aqui há um exemplo, amados, é algo que pode passar-nos despercebidos, mas é tremendo, amados. Um grande exemplo de coragem, de obediência e sujeição ao Pai, para fazer aquilo que o Pai diz, estando ele debaixo do fogo de perseguição de morte. Os soldados, quando vieram para prendê-lo, trazidos por servo dele, por discípulo, Jesus Cristo. Aqui diz, Jesus é preso, no versículo 47, em Lucas capítulo 22, versículo 47, diz, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E Jesus lhe disse, e vendo que os que estavam com ele, que o ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. A orelha direita. Quem era que o fez isso? É o Pedro, o discípulo Pedro, cortou a orelha direita do soldado Malco. E respondendo Jesus disse, deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Amados, somos imitadores de Jesus. Somos seus discípulos, somos seus seguidores, somos imitadores de Jesus. Coloque-se agora no lugar de Jesus. Como é que você teria reagido se alguém viesse a ti com espada, com armas, com soldados, todos eles armados, armadilhados, e você ali no meio, os teus discípulos ficaram confusos, fugiram, alguns tentaram defender, mas os outros escaparam, fugiram, porque era um rebuliço de vida ou morte. Como é que você reagiria? Você tem uma missão de amor, uma missão que é expressamente dita. Você veio não para condenar, não para matar, não para destruir, mas você veio salvar. Mas diante
desta situação, como é que você reagiria? Sejam bem-vindos, amados. A paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Você que entrou aqui neste canal, eu oro para que esta palavra te vivifique, te ressuscite do lugar em que você está e que não perdoa. No fundo, aquilo que eu estou a falar, amados, é o pecado de falta de perdão. Falta de perdão é um pecado que as pessoas não se apercebem disso. As pessoas não se apercebem que o não perdoar é um pecado que leva à morte, que leva ao inferno. O não perdoar. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para perdão dos meus e dos teus pecados. Então, o primeiro mandamento, amado, é amar o teu irmão, é perdoar. Amar é perdoar incondicionalmente, independentemente daquilo que te façam. É simplesmente perdoar, por mais duro que seja. E ele estava exatamente nesta situação. Ele estava exatamente nesta situação, debaixo do fogo, com espada, ferro, com armas, com tudo, toda a artilharia para matar ali. Ao mínimo gesto dele que enfurecesse todo o soldado, ele poderia ter sido morto já ali. Mas olha o que ele fez. O discípulo, Pedro, discípulo de Jesus, usou a espada para cortar a orelha. E ele repreendeu com a espada feres, com a espada mores. Ele repreendeu ao discípulo. E o que é que ele fez? Ele usou da sua misericórdia para curar o inimigo. Usou da sua misericórdia para curar o inimigo. Você faria tal, amado? Você faria tal? Isso é ir além da tua capacidade. Isso é ir além dos teus sentimentos. Isto é um desafio tão grande. As emoções, naquele momento, são misturas de emoções, de medo, de dúvida. E o que é que faço? Aonde é que eu vou? É assim que os discípulos ficaram, amados. Os discípulos ficaram assim. Mas olha a atitude de Jesus Cristo. Ele veio cumprir uma missão. E ele estava debaixo da autoridade do Pai. Estava conectado com o Pai. Estava a ouvir as instruções do Pai. Estava a obedecer ao Pai. Mesmo debaixo do fogo. Riscos de morte. Ele obedeceu ao Pai a fazer algo que o tirou da sua vontade para entrar na vontade do Pai. E olha aquilo que ele pregou. Isto é depois. Olha o que ele diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas amar o nosso próximo pode ser o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossa mãe, nosso pai. É fácil. Esta proximidade de laços familiares não é difícil, nós amamos, é fácil, porque é carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Mas vai lá ver alguém um bocadinho mais distante que te fez algo, se você e constituísse o teu inimigo, aí o desafio entra, amados. Aí você é posto à prova. E ali estava ele. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É exatamente aquilo que ele fez com o soldado Malcolm. Ele usou da misericórdia. O amor de Jesus não se resume pura e simplesmente ao amor que nós temos uns pelos outros. O amor dele vem com a força da sua fidelidade e opera no poder da sua misericórdia, na misericórdia do Pai. Então há ali ingredientes, virtudes que dão o poder ao amor que nós não conseguimos entender, que chega ao nosso entendimento, porque vem com a força da fidelidade e vem e opera no poder da misericórdia do Pai. Então são três. Nós
Ao exercermos o amor, é muito fácil. Ai, eu te amo. Ai, eu te amo. Mas o nosso amor entra em provações quando situações adversas acontecem e nós temos que perdoar. Aí o nosso amor vai ser posto à prova. Se daí o nosso amor, ele vai provar se há fidelidade. Se for entre marido e mulher, você jurou que você casaria comigo pro resto da tua vida. Agora surgiu esse problema entre mim e você agora diz que me deixa só porque esta falha. Então a tua fidelidade está por em causa o teu amor. A tua fidelidade, a fidelidade vai entrar agora em provações para provar se o teu amor é genuíno ou não. E em casos de situações há, como é que se diz, dificuldades, há pessoas, há maridos que são egoístas e há mulheres também, esposas também, em caso de doença, não são capazes de ir além para poder suportar e às vezes acabam por abandonar o parceiro. Parceiro esse que um dia disseram, eu te amo tanto, eu dou a minha vida por ti, eu não posso viver sem ti. O amor entra em causa. Ele pregou aos discípulos para amar os vossos inimigos. Ele pregou aos discípulos dizer, bendizei os que vos maldizem. Ele pregou aos discípulos para fazer bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ele orou a oração do Pai Nosso que ele ensinou aos discípulos. Ele orou o tempo todo para todos os moradores da terra. E entre todos os moradores da terra, ele tinha perseguidores que o perseguiam de morte. Eram escribas, eram fariseus, hipócritas, sacerdotes da sinagoga de Satanás, perseguiam, viviam com ele com hipocrisia extrema, induzindo a ele a tentação para apanhar para terem um motivo para o condenarem à morte. Mas olha o que ele diz aqui. Ele em momento nenhum, ele repostou. Em momento nenhum, ele retalhou. Porque ele mesmo disse, não pagueis o mal com o mal, mas venceres o mal com o bem. E ele praticou isso. Você e eu somos seus seguidores, seus discípulos. Ele foi imitador do Pai, ele obedeceu ao Pai. Ele me enviou a ti e a mim. O que é que nós estamos a fazer, amados? A desobediência é pecado. O que é que nós estamos a fazer, amado? A falta do perdão é um pecado. O que é que nós estamos a fazer, amado? A infidelidade é um pecado. O que é que nós estamos a fazer, amados? A falta de misericórdia por um irmão, por um próximo, é pecado, amado. É pecado. Você faça um autoexame das tuas atitudes, das tuas razões, das circunstâncias que te estão a colocar no lugar em que você cuida que não está a pecar contra o Senhor, porque você reserva o direito de não perdoar porque a pessoa te magoou muito. Você reserva o direito de não ser fiel com aquela pessoa, porque a pessoa também foi infiel contigo. Você reserva o direito de não exercer a misericórdia com a tal pessoa, porque você, quando esteve numa situação também menos boa, a pessoa não te ajudou, a pessoa também não usou-se de misericórdia. Amado, você quer parar no mesmo sítio onde a pessoa está? Se ele mesmo exortou para nós amarmos os nossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem os que vos odeiam e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ele tudo isso fez. E até aqui, até mesmo quando foram prender, ele não endureceu o seu coração para com o Pai. Ele não tinha culpa nenhuma. E quem é que o denunciou? A ovelha negra do seu próprio rebanho.
quem andava com ele. O inimigo mora ao lado. Dormia com ele, dormia com a cobra. Ele comia com todos. Tanto mais que quando ele estava a cear com os discípulos, e o Pedro quis saber quem é que iria o trair, porque ele disse, um de vós, nesta noite mesmo, um de vós me trairá. E o Pedro disse ao João, que tinha aquela intimidade mais profunda com o mestre, era o discípulo amado, e então ele disse para perguntar ao mestre quem é que iria traí-lo. Então o mestre disse, aquele que meter a mão comigo no prato. E naquele momento ele então fez, era o Judas. E eles ficaram a saber quem é que o iria trair. Ele sabia que o Judas iria o trair. Mas em momento nenhum ele condenou o Judas. Em momento nenhum ele tratou mal o Judas. Em momento nenhum. Em momento nenhum, amados. Em momento nenhum. Ele foi fiel ao Pai até ao fim. Até ao fim, amado. Ele não desviou da vontade do Pai em momento nenhum. Ele foi simplesmente obediente, humilde e manso. O que é que eu e você estamos à espera para sermos seus imitadores, amado? Quando o Pai, ele já sabia que tinha o galardão. Se ele obedecesse ao Pai, ele sabia. E o Pai o galardoou. Lá em Filipenses capítulo 2, está lá, porque ele foi como obedeceu ao Pai, em santidade e adoração, em honra ao Pai, em mansidão e humildade, suportou a afronta, suportou a humilhação, suportou a perseguição. E nisso, e no meio de tudo isso, ele ainda orava para que o Pai salve a todos. Especialmente aqueles que o Pai o deu, ele orava, Pai, todos aqueles que tu me deste, eu não quero que nenhum se perca, eu não lançarei nenhum fora. E nisto, o Judas estava incluído. Mesmo ele sabendo que o Judas iria se perder, mas ele orava ao Pai para que ele não tenha as mãos dele sujas de sangue, de nenhum dos que o Pai o enviou. Nós queremos mais exemplo, amados. Mais do que isso, é impossível. Não há mais, temos tão pouco. Não é preciso irmos além para nós entendermos que a nossa luta não é contra a carne. Ele provou isso, que a nossa luta não é contra a carne. Ele veio para salvar. Ele não usou a espada. Ele não usou palavras. Ele não usou nada. E é só em momentos que o Pai o autorizava é que ele respondia e com autoridade, né? Ele exortava e corrigia e confrontava os fariseus e os escribas e os sacerdotes que o perseguiam. Em momentos que o Espírito Santo de Deus nele, ele estava no Pai, o Pai nele, se manifestava com indignação, como por exemplo, quando ele foi ao templo e encontrou o templo do Pai como um covil de ladrões. Então a ira do Pai subiu-lhe, e ele espalhou tudo, atirou tudo, quebrou tudo ali, porque estavam a vandalizar o templo do Pai, a casa de oração, onde eles davam culto. Foi os momentos em que ele ficou irado. E quando o Pai o permitia, ele se irritava assim, até mesmo com os discípulos. Ele exortava, ele ensinava, mas também corrigia os discípulos. Mas quando se trata de retaliação, quando se trata de vingança, quando se trata de defesa, ele dava a outra face. E o dar a outra face, o que é, amado? É não repostar na mesma moeda. É agir na vontade de Deus. Isto, eu e você, se queremos também ser exaltado com Jesus Cristo e sentar à direita dele, com o Pai, nós temos a promessa. Se nós queremos tomar posse dessa promessa, ele tem esse lugar preparado, nós temos que ser os seus imitadores, amados. Porque se nós não formos seus imitadores, nós não vamos conseguir alcançar
essa glória tão poderosa e tão pesada que está à nossa espera, Ele tem guardada para mim e para você. E breve, muito breve, amados, o Jesus Cristo, Ele está às portas. Nós conseguimos ver isso, amados. O mundo está de mal a pior. O mundo jaz no maligno. Vivemos tempos mesmo trabalhosos e tenebrosos. Chega a altura que eu já não sei mais quem é quem, o que é o que é. Eu só foco só em Senhor Jesus para não desfocar da vontade de Deus. Porque o mundo está tudo de pernas para o ar. Já não sabe-se quem é quem, aquilo é o que é, aquilo está tudo de perto, está tudo distorcido, amado. Os valores todos completamente invertidos. Completamente invertidos. De cima a baixo, de direita para a esquerda, é só mesmo o nosso socorro só vem de Jesus. E ele diz: todo aquele que quer ter justiça tem que vir com as mãos limpas. Já viu por que as nossas orações às vezes não são respondidas? Ficam baradas, não são respondidas, porque nós agimos fora da vontade dele. Nós, dentro de casa, o marido, ao invés de ajudar a esposa, não ajuda a esposa. A esposa, ao invés de ajudar o marido a andar em união, não fazem isso, fazem completamente, usam exatamente a espada e o escudo, como os sacerdotes foram e os soldados foram para lidar com Jesus. Jesus Cristo, inclusive, repreendeu ao Pedro, que desembainhou a sua espada e agrediu o soldado. Ele disse: embainha a tua espada, com espada morre, com espada feres, com espada morres. E é este tipo de arma exatamente que andamos a usar uns contra os outros. Inclusive até mesmo dentro do corpo de Cristo, onde nós ouvimos a palavra para nos arrancar o pecado. Nós não rasgamos o nosso coração para poder dar lugar a Ele, para que esses milagres nos aconteçam, para que nós tenhamos livramento, para que nós tenhamos uma vida com mais paz, independentemente de toda a tribulação que há no mundo, em Jesus há paz. Independentemente de toda a perseguição que nós somos vítimas por causa da palavra, por causa do amor que temos a Ele, nele há livramento, nele há socorro. É uma vida de esperança, amados. É uma vida de esperança e perseverança nele, em que ele tudo fará por nós. Mas às vezes ele fica bloqueado. Não é que ele não possa desbloquear isso. Ele tem misericórdia de quem ele quiser. Mas ele quer que nós aprendamos com a palavra, especialmente nós que estamos na palavra, e que convencidos ficamos de que conhecemos a escritura toda de trás para frente. Ele está à espera que façamos melhor. Então ele deixa que ele permite que coisas nos aconteçam, porque ao invés de nós sermos humildes, ouvirmos a palavra e praticarmos, nós ensoberbecermos, cuidamos que já sabemos tudo, mas a todo tempo nós sabemos em palavras, nós sabemos em conhecimento, mas só pelo fato de nós não pormos a palavra em prática, falta-nos sabedoria. E por isso é que Deus diz: o meu povo perece porque faltou a sabedoria, faltou o conhecimento. Conhece a Bíblia porque leu, mas não tem experiência com Jesus porque não pratica. Conhece a Bíblia e fala dela e prega, mas não tem discernimento porque não vivencia a palavra. E vivenciar a palavra é quando, no momento certo, as coisas acontecem e batem a porta. Como é que tu vais reagir? Tá como Jesus Cristo, esse mal bateu-lhe a porta. Ele já sabia. Mas o impacto, mesmo aquilo que nós já sabíamos, quando se trata do mal, amados, quando chega aquele momento que temos que confrontar, amados, as pernas abanam. As pernas abanam. Quando é boa coisa, ai, amados, gritamos: ei, aleluia, glória a Deus, dançamos, fazemos todos os toques. Mas quando se trata do mal, que nós já sabíamos, até vem a dor de barriga. Mas ele, naquele momento,
ele manteve-se calmo, sereno. Ele já sabia, tinha que cumprir. A Escritura tem que cumprir. E a Escritura, como é que a Escritura vai cumprir em mim e em você? Como é que a palavra dele vai cumprir em mim e em você? Se nós não praticarmos. Ele praticou aquilo que o Pai lhe disse. E em excelência ele venceu o mal. Foi duro. Envolveu crucificação, amados. Massacre. Isso foi um massacre. Por mim e por você. Para perdão dos meus e dos teus pecados. Foi até o fim. Cravados, mãos cravadas, pés cravados, coroa de espinho. Derramou sangue por mim e por você. Mas antes, ele nos ensinou o caminho. Ele nos ensinou a verdade. Ele foi um exemplo. Naquilo que ele pregou, ele passou e foi para nós um testemunho que está aqui escrito por aqueles que estiveram com ele. Eu até fico muito indignada quando aqueles que dizem, quando eu prego o evangelho na rua, eu não acredito num homem que veio há mais de 2000 anos e a Bíblia foi escrita por quem? Amados, é claro que ela não está aqui toda. Toda a experiência, todos os milagres, toda a palavra que Jesus Cristo partilhou com os seus discípulos, ensinando-os, indo em todo lado, ensinando, fazendo milagres para que eles vejam como é que se faz e tudo isso, para também fazer, não está cá tudo escrito. Porque os discípulos mesmo disseram, se nós tivéssemos que escrever todos os milagres que o nosso mestre fez, não haveria prateleiras para pôr livros. É para ver que durante o tempo do ministério dele, é para ver quantidade de milagre e de ensinamentos, de instruções que ele deixou, que ele deu aos discípulos para nos passarem a nós. Por isso é que ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Ele mesmo não testemunhou nada. Ele disse, vós testemunhareis de mim. Ao Pedro, ele disse, Pedro, Satanás pediu-me para vos ir andar, para vos chefar a vida. Mas eu roguei ao Pai para que tivesse, para que ele não chegasse perto de vós. Mas quando tu te converteres, testemunharás de mim. E Pedro testemunhou dele. O Pedro testemunhou porque o Pedro tinha que lidar de cara com demônios, com Satanás. Como estava com Jesus Cristo, ele os livrava. Mas Jesus Cristo foi, então eles têm que lidar. Ele enviou o Consolador e é esse que temos hoje. O mesmo. Não mudou. Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. E o Pedro lidou com demônios e ele testemunhou. Ele testemunhou. O João lidou com demônios. Ele testemunhou. O ladrão, o diabo, o vosso adversário, anda de redor a ver a quem possa tragar. Então, se você é um dos que não pratica a palavra, você é um dos que vai ser tragado. Mas não é essa a vontade de Jesus. Ele enviou-nos o Consolador para nos convencer do pecado, para nos convencer da justiça e do juízo de Deus. Que Deus, ele é amor. Mas se nós permanecermos no amor dele, a justiça dele virá. E o juízo dele, o galardão, a parte do juízo que envolve galardão e a ira, o galardão virá sobre nós. É a justiça dele. Então, se você, para ter direito a isso, você não pode olhar ao teu irmão, ao teu próximo, como se ele fosse demônio. Ele pode estar possuído por demônios. E as obras que ele faz, ele está possuído por demônio. Mas você tem que orar a Pai, provar a misericórdia, fazer tal e qual ele fez com o soldado Malco. Ele exerceu da misericórdia e curou. A oração do justo, lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você não tem poder para curar, mas você pode orar àquele que pode curar. E curar aquela pessoa. E curar o enfermo. Segundo a vontade dele, ele curará essa pessoa.
Ele fará, amados, porque a misericórdia dele vai além daquilo que nós conseguimos ver, amados. Nós conseguimos amar, mas o nosso amor vai ser provado se nós amamos de boca ou mesmo das entranhas, nas nossas ações. E é aí que ele quer, é aí que ele nos põe à prova. É aqui que todos vamos ser provados, amados. Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue. Foi exatamente isso que ele mostrou aos discípulos. Agarrar na espada e cortar e lutar, tal como eles vieram com a espada, com a lança e com o escudo, para enfrentar o que é Jesus Cristo, um homem apenas. Quantos eram? Muitos. Por isso é que está escrito por isso é que o Davi disse: nem que um exército inteiro me cerque, eu não temerei mal algum. Porque é isso mesmo que aconteceu aqui. Jesus Cristo, maior era quem estava com ele. Era o Pai, o Criador, que criou a ele todos juntos. Então o Criador não sabe as entranhas de cada um. Ele tem a patente, ele tem a marca. Ele sabe. E ele pode operar em qualquer um de nós a qualquer momento. A palavra dele é final, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o Senhor, fora dele não há outro. Antes dele, nenhum outro Deus se fez, se formou. Depois dele também não haverá nenhum. Ele é o único, no céu, na terra, debaixo da terra. Isto nos basta. Basta crer. Quando é que nós vamos ter a fé para crer no nosso Deus e nas Escrituras, na mensagem que ele nos deixou? Aqui todos vieram que o inimigo veio que com espada, com a lança e com escudo. Mas ele foi ao outro com que? Em nome do Pai. Curou. E é isso que Jesus está à espera de mim e de você. Que venha a ti com espada e lança e escudo. Mas você não vai olhar para essas pessoas. Você vai orar em nome de Jesus para destruir as fortalezas, para quebrar essas lanças, esses escudos, essas armas todas que vêm contra ti. Nos bastidores, nós matamos leões, ursos, serpentes e toda a casta do inferno. Nós, amados, e seitas satânicas que se levantam contra nós, torta à direita, sangue de Jesus sobre eles. Porque quem lhes fez? Quem nos fez? É só um. Ele teve a primeira palavra, nos predestinou, nos enviou. Estamos aqui. Se nesse momento, não importa o Deus que você e eu servimos, se nesse momento eles quiserem tirar o fôlego, nós expiramos como Ananias e Safira expirou no meio de toda a congregação. Atos 5. Ananias e Safira dentro da congregação, Deus derramou do espírito do amor. E eles deixaram o espírito da cobiça e a ganância pelo dinheiro, a avareza, entrar no espírito e contaminar aquilo que Deus consagrou. Expiraram. E toda a congregação teve temor. Nós precisamos desse mover de Deus hoje em dia para que uns tenham temor para a salvação de mais almas, amados. Porque muita igreja tem morrido, tem parado ao inferno. E não é da vontade de Deus que nós vamos para o inferno. É da vontade dele que nós sejamos salvos. Por isso é que ele enviou o seu filho e pagou um alto preço por mim e por você. Então está nas nossas mãos. Porque ele já fez. Ele nos ensinou. Ele passou pelo processo todo do princípio ao fim. Agora, cada um, de acordo com o seu dom, de acordo com as circunstâncias, de acordo com aquilo que acontece, injustiças. Amado, agarra no arado e venha após Jesus e seja imitador. Aquele que não deixar a vontade no chão e fazer a vontade dele, não verá o reino de Deus. E não é para isso que ele veio. Ele veio para perdoar os nossos pecados. Ele veio para nos resgatar e reconciliar-nos com o amor do Pai, com o trono da graça. Ele veio nos trazer o amor de Deus. E esse amor está espelhado em tudo aquilo que ele tem feito. Tudo aquilo que ele fez, esse amor está espelhado, amado.
Na Bíblia. Então, quando é que nós também vamos agarrar nessa palavra, arrancar o mundo de nós, arrancar a nossa vontade, arrancar tudo aquilo que vem a nós e pôr Jesus Cristo dentro de nós, para que nós andemos segundo a vontade dele, para que ele também cumpra aquilo que o Pai cumpriu nele, para que ele também cumpra em mim e em você. Ele tem prazer, amado, que eu e você sejamos prósperos. Mas como é que eu e você vamos ser prósperos se nós não somos praticantes da palavra, da bondade dele? Nós, assim, amado, nós não estamos a ser participantes da herança dos santos. Nós não estamos a ser, nós não estamos a tomar posse da herança dos santos que nos foi concedida na rude cruz. Por ele nos fez herdeiros do Pai e dele nós somos co-herdeiros. O que é dele é nosso. Mas nós não tomamos posse, mesmo estando aqui, enquanto nós não reconhecermos que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, contra o príncipe das trevas, contra todas as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais, não só nesse século, mas também no vindouro. É estes que são os nossos inimigos, são invisíveis, mas reais. Nós não o vemos, mas eles nos estão a ver. Eu tenho seitas satânicas aqui no meio de mim, ali online. Deus me está a falar, amados. E eu só exorto ao arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se e produza frutos de justiça. Saia do lado em que você está. Ao Deus que você serve, ele foi julgado e condenado à morte eterna na lama do fogo de enxofre. Está reservado para ele. Quem vai destruir no final é Deus. É aquele que mesmo que o criou, mas criou o anjo da luz. Mas ele transformou-se em anjo do inferno, anjo das trevas, exatamente por causa disso, falta de perdão. Porque Satanás, ele pecou contra o Pai. O Lúcifer pecou contra o Criador, porque ele queria, de repente entrou-lhe a vaidade, a inveja, cegou-lhe o entendimento. Ele esqueceu que Deus era Deus e foi Deus que o criou. De repente ele achou que também pode ser pode fazer tudo que Deus pode. Deus disse e Deus ficou quieto, deixou ele fazer tudo que ele quer fazer, para no final mostrar-lhe quem é quem. E é esse Deus que está aqui na terra, a governar e a desgovernar. Por isso é que o mundo jaz no maligno. E é esse Deus que você quer servir? Neste mundo que jaz no maligno, não ficará pedra sobre pedra, Jesus Cristo assim disse. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que todos que nos arrepender se queremos nos salvar. Temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos. Temos que arrepender do mal que fazemos ao próximo. Bruxarias que lançamos para matar o próximo. Cultos aos demônios. A lançar setas e por aí fora. Deus está a ver, amados. Deus interceta. Quando nós estamos cansados e adormecemos, porque o nosso Deus, ele não dorme nem tosqueneja. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus não se deixa escarnecer. Aquele que o busca, aquele que o serve, aquele que é fiel, aquele que se esforça para praticar a sua palavra, para o honrar, ele o honrará. Ele o protegerá. Até quando é que aqueles que já viram o poder de Deus, conhecem o poder de Deus, até quando vão continuar a tentar o Senhor nosso Deus? Até quando? O exemplo está aqui na Bíblia, amados. Jesus Cristo venceu. Venceu a maior casta de Satanás. Ele mesmo foi lidar com ele lá no inferno. Desceu lá. Você quer maior prova do que isso? Para sair do lugar em que você está de trevas e entrar no lugar da luz? Até quando?
Até quando, amados? Eu sou uma das mais perseguidas, com toda a caixa de borracharia. Eu estou em pé porque eu quero? Eu estou em pé porque eu é que faço as obras? Porque eu que me ponho em pé? Não, porque eu tenho um Deus que é maior, que está em mim do que todo o resto que está no mundo. Quando é que você vai aprender a ter juízo? Cooperando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? O Davi deixou o testemunho. E ele diz, nem que o exército inteiro nos cerque, nós não tememos. Quem era o inimigo maior do Davi? Foi o Saul, aquele que foi ungido por Deus. Deus, inclusive, deu o Saul nas suas mãos, mas ele exerceu a misericórdia. Essa misericórdia que Deus estava à espera de mim e de você. O Davi exerceu. O Saul perseguia o Davi com todo o exército, com toda a fúria do inferno, com raiva, com rancor. Se ele tivesse mesmo a oportunidade de agarrar o Davi, mas Deus nunca deu o Davi nas mãos do Saul. E o Davi estava sempre, ele era só, às vezes com fome, a fugir de um exército inteiro. Quem é a melhor pessoa além de Jesus para dizer, nem que um exército inteiro nos cerque, eu não temerei mal algum? Senão Davi. Aqui Jesus Cristo. Multidões lhe seguiam, mas outra multidão, que era autoridade, lhe perseguia. Ele não teve medo. E no momento em que tentaram agarrar-lhe para o matarem, o que é que Deus fez? O transladou. Maior é Deus que estava nele do que todos que estavam juntos na terra. Enquanto Deus quer livrar, amados, faça você o que você quiser. Deus dará livramento aos seus. Deus não se deixa escarnecer. O que é que nós temos que fazer? Dobrar o joelho. Porque Jesus Cristo, ele foi em todo o nosso exemplo. Ele obedeceu ao Pai do princípio ao fim. Não vacilou, não tosquinejou. Quando chegou o momento de pagar, de cumprir o pacto, a aliança do sangue, a nova aliança que ele fez com o Pai para nos resgatar da maldição da lei, o peso da carga espiritual. A carga espiritual é o que, amados? Demônios. Demônios que tínhamos a nós todos amarrados no inferno, porque estávamos todos mortos. Espiritualmente nós éramos carcaças. Nós éramos todos uns carcaças, amados. Espiritualmente estávamos todos mortos. Mas ele pagou o preço por mim e por você. E Deus, o que é que fez? Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre. Amados, não é o joelho meu ou desse de quê? De cabeça aos pés, do chefe do Estado até ao resto, até o último bebê que está na barriga da mãe a nascer. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Ao nome de Jesus, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, quer você queira, quer não. E como é que isso vai ser, amado? Agora você não quer. Agora você o nega. Agora você serve a outros deuses. Agora você é o perseguidor de igreja. Mas no dia do juízo final, você não tem escapatória. Você, pela misericórdia do Senhor, você ainda vai bater de frente com Jesus Cristo, porque você vai ser apresentado no tribunal de contas. E se a alma dele não tiver prazer em você, ele não quer ver você, você vai diretamente para aquele que você serviu o tempo todo, Satanás. Você vai para a lama do fogo de enxofre e arderá eternamente.
Por que você não crê em Deus, amado? Quem é que criou tudo, amados? É tão simples, é tão fácil crer no Criador. Há um só Deus sobre a nação, um só Senhor de tudo e de todos. E o seu amor está em tudo que a gente vê, amados. Quem está a destruir tudo que existe não é o homem que está a deixar ser usado por Satanás. Ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. Nele não há verdade nenhuma. Então em quem é que você quer espelhar-se, amado? Nós temos aqui o espelho de Jesus. O seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade que não falha. Temos aqui espelhado. Em quem você quer espelhar? No iníquo que traiu Deus? E Deus o castigou para ainda encontrar a misericórdia para poder o salvar e ele rebelou-se contra Deus? Não perdoou? E você o quer servir e parar ao inferno? Porque o dia vai chegar, o dia do julgamento final vai chegar, amados. Da mesma forma como nós pecamos aqui, nós cometemos um crime. Se cometemos aqui, transgredirmos e vamos parar ao tribunal ou à cadeia, aqui na terra, isso também será feito com Jesus, amados, porque a lei da terra, a ordem que existe para poder promover os direitos humanos de uma nação, de um povo, é de Deus, amado. As hierarquias é de Deus, amado. A ordem pela qual está estabelecida é de Deus. É divino. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 3, ele explica isso perfeitamente. Está ali, você lê as escrituras e faça o exame. Deus instituiu hierarquias no céu. Tá, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E os anjos os servem. Aqui na terra, amados, há hierarquia numa nação. É o governo que está composto pelo poder legislativo, poder executivo e poder judicial. O poder judicial é um órgão à parte para poder, então, monitorar os trabalhos do legislativo e do executivo. Em famílias, Deus instituiu hierarquias. Pai, mãe, filhos. E depois vem o resto. No emprego, patrão, funcionário. Nas escolas, diretores, professores, alunos. Em todo lugar, amados. Tem que haver ordem. A ordem, amados, vem pela lei. A lei é a ordem, ordem é a lei. Sem lei não há ordem, sem lei não há justiça. Sem ordem não há inclusão, sem ordem não há nada. Não há harmonia, nada funciona. Então, Deus que criou o céu e a terra, ele é um Deus organizado, ele pensou em tudo. Ele não fez o ser humano e atirou para a terra assim. Ele programou tudo. Mas quem é que está a destruir tudo isso, amado? Somos nós. Somos nós. Deus tem prazer na nossa alma. Ele criou algo, amados. Criou a minha, você e a sua imagem e semelhança. Ele nos ama, ele tem prazer em nós. Por isso é que ele, ao invés de nos aniquilar, quando Adão e Eva caíram em transgressão, ele preferiu nos resgatar. Para mim, a minha opinião, que não é válida, para mim, seria mais fácil se ele tivesse aniquilado Adão e Eva e teria feito outro homem e outra mulher. E teria posto um guarda no jardim do Éden, e o Satanás não teria acesso a eles e pronto. Deus tem poder para fazer isso, mas ele quer que nós tenhamos liberdade. Porque ele é um Deus livre. Ele quer que nós tenhamos ordem. Porque ele é um Deus de ordem. Ele quer que nós nós sejamos organizados. Porque ele é um Deus organizado. Se você é um servo de Deus, amado, mas se você não tem a tua casa organizada, amados, você não existe como servo de Deus. Leia 1 Timóteo 3. Está ali, o apóstolo Paulo descreve isso muito bem. Para quê? Para que todos nós nos apresentemos como obreiros que manejamos bem a palavra da verdade.
Como é que você pode dizer que você conhece a Escritura quando você não pratica as Escrituras? Você só pode conhecer a Escritura, mas se você praticá-la. Porque senão você vai ser um hipócrita. Jesus vai chamar um hipócrita. Ele vai chamar de fariseu, de escriba, de raça de víbora. Porque em tudo você pode ler e conhecer e pregar com ousadia, com autoridade e com unção. Ele não te vai impedir, amado. Muito pelo contrário, ele vai te usar. Oh. Agora, será que você tem direito a sentar à direita dele como ovelha? Ou será que você vai sentar à esquerda como bode? Ouviu e não praticou. Quando ele ouvia do pai e praticava, em tudo ele era praticante da palavra que o pai dizia. Ele dizia, aquilo que eu vos digo, não vos digo de mim mesmo, eu digo do pai que me ensina, é o pai que me instrui. Os milagres que eu faço, eu não faço de mim mesmo, é o pai que me dá o poder, é o pai que me ensina, é o pai que me diz para fazer. Ele não roubou a glória do pai em momento nenhum, mas nós roubamos a glória de Jesus Cristo pela palavra que ele nos deixou, que é a palavra do Pai. Nós nos envaidecemos, nós nos ensubebecemos. Aí eu conheço a palavra, eu prego melhor que a apóstola Ana. Ela é apóstola, eu prego melhor do que ela. Amados, tenhamos cuidado. Deus quer muito nos resgatar. Ele está preocupado com as suas igrejas. Ele está-me a dizer, não estou. Eu só tenho tristeza. Ele está-me a dizer, amados, ele não está preocupado com as suas igrejas. Porque as igrejas têm tudo. E têm a mim. Ele diz, as igrejas me têm a mim. Eu sou zeloso pela minha esposa. Ele me está a falar, amados. Eu sou zeloso pelas minhas igrejas. Eu providencio tudo para que não falte nada. Eu sou o bom pastor. Mas as minhas ovelhas me rejeitam. Querem continuar desgarradas. Como se não me tivessem a mim, como se eu não existisse. Querem continuar a andar desgarradas. Como se eu um dia não viesse para buscar aqueles que venceram. Se você for lá em Apocalipse, amado, está ali, vamos lá. Apocalipse 3, as cartas à igreja, quando o apóstolo João foi arrebatado, ele diz aqui em Apocalipse 3, versículo 11. Creio que está ali em versículo 11. Exatamente. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Esta é a promessa dele, por isso é que ele diz, eu não estou preocupado com as minhas igrejas, eu estou triste, porque as minhas igrejas não pegam nas armas que eu lhe dei e investem contra o inimigo. As armas espirituais, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas inimigas, para destruir a espada, para destruir todo tipo de armadura espiritual. Amados, Deus nos deu poder e autoridade para usar. E Ele será conosco. Ele diz, eu não vos deixarei, não vos desampararei. Estarei convosco até a consumação do século. Nós temos a promessa, nós temos tudo. Amado, eu dou ali você um pequenino testemunho do meu treino espiritual. Foi duro. Um bruxo, ele me disse, você é forte. Eu não sabia que ele era bruxo. Ele me disse, muitos têm-me aparecido transfigurados de anjos de luz. Pensam que Deus depois não me revela.
E eu a todo tempo, eu ajo tal e qual como Jesus. Mas quando Deus me diz para agir, para ir e repreender, aí eu vou. Eu obedeço ao meu Senhor, porque eu sei que Ele me protegerá. Eu sei que Ele me revestirá da sua unção para quebrar qualquer jugo. É essa certeza, amados, é essa fé que eu e você temos que ter nele. Nós não o vemos, mas nós temos que crer que Ele está conosco. Ele não nos abandona. Nós temos que ler as Escrituras para fortalecer a nossa fé. Nós temos que ver que Daniel foi um dos servos poderosamente usados para provar o poder de Deus. Tal como todos os outros, amados. Grandes heróis da fé deixaram-nos escrito testemunho para que nós, para crescer a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para que nós cremos, porque eles vivenciaram antes e depois. Antes da vinda de Jesus, depois da vinda de Jesus. O apóstolo João, ele diz, aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Essa vitória é nossa fé. Nós temos que nos encher da palavra de Deus, amados. É a palavra que nos vai vivificar pelo poder do Espírito Santo, da vida, a palavra que nós entramos. Todo espírito de gangrena espiritual, eu cancelo agora mesmo no nome de Jesus. Eu cancelo na tua vida, amado. Todo espírito de cegueira espiritual, para que você não veja a verdade, eu cancelo agora mesmo no nome do Senhor dos Exércitos. Todo espírito de ódio, de mágoa, de rancor, de injustiça, mas que você quer se vingar, que você a sede de vingança, eu cancelo agora na tua vida no nome de Jesus. Eu oro o seu Santo Espírito para que faça luz. A palavra que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. É Efésios. Mas a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra o nosso próximo. A nossa luta é contra hostes espirituais da maldade, príncipe das trevas, toda a fortaleza do inferno. Esta é com eles que nós temos que lutar. Tal como Jesus Cristo nos deu o exemplo, eu oro para que nós todos sejamos o exemplo, sejamos imitadores e nos espelhemos nele. Para que a glória dele seja manifesta na nossa vida. E nós possamos ser aqui na terra o verdadeiro sal e a luz que resplandece nas trevas, para também resgatar a todos os outros. Amados, você que entrou, eu oro para que você agarre nesta mensagem e passe também aos outros. Nós não precisamos de estar aqui com palavras enfeitadas para levar a salvação e vida eterna. Mas essa palavra, amado, você se levar, pode resgatar alguém que está até deprimido, vítima de uma injustiça, a desejar que o mesmo que fizeram com ela também aconteça a essa pessoa. Leva essa palavra para que ela liberte o perdão. Porque enquanto nós não libertarmos o nosso perdão para aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos injustiçam, amados, a nossa bênção não vem, porque nós estamos em pecado. Nós estamos em transgressão para com Deus. Falta de perdão é pecado. É um pecado que traz muita enfermidade. Enfermidade da alma. Enfermidade da mente. E nos paralisa, amados. Você de certeza que não quer ficar paralisado. Você de certeza prefere dormir cansado do que não dormir porque está magoado. Tira a paz. Liberta o teu perdão hoje, amado. Liberta, Deus quer te abençoar. Deus quer transformar a tua vida. Tudo começa por dentro. Tudo começa por dentro. Toda seta inflamada do maligno que está a violar os teus direitos humanos e os meus no mundo do espírito, amado, as coisas antes que aconteçam no mundo material, antes que se materializem,
acontece no mundo do espírito. Por isso é que você tem que entrar em batalha espiritual. Você tem que entrar em comunhão com Deus, não só em oração, mas também em deprecações e intercessões. Cancela tudo agora mesmo, toda a violação dos direitos humanos cai por terra. Em nome de Jesus, eu cancelo todas as violações, todas as transgressões contra mim, contra a minha casa, contra os meus filhos, contra a ovelha do pasto que o Senhor me confiou. Eu cancelo, se você é uma delas, eu cancelo na tua vida, agora mesmo, na tua casa, na tua família, toda a violação dos direitos humanos cai por terra, seca pela raiz, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, amados. Ao nome de Jesus, Deus nos deu, Deus transformou a nossa vida para nos abençoar. Não é para que nós fiquemos uma água parada. Temos que produzir fruto de justiça, mas o fruto de justiça só vem se nós operarmos no sobrenatural de Deus. Jesus Cristo, ele operou no sobrenatural do Pai. E nós temos que operar no sobrenatural do amor dele, que ele nos deixou. Ele provou que Deus é vivo. Ele veio nos mostrar o Pai. Ele veio nos trazer a verdade. Então, se nós somos seguidores, temos que viver por essa verdade. Conhecerás a verdade vos libertará. Esta é uma área que atrai muita gangrena. A mágoa, o ódio, o rancor. Traz muita dissensão na família. Separação entre maridos e pais e esposas. Pais e filhos. Irmãos, primos. No trabalho, há dissensão, há separação, há discriminação. Tudo por quê? Por causa da mágoa, por causa do ódio, por causa do rancor, por causa de discriminação ali e ali. Amados, quem sou eu, quem é você? Somos todos feituras nas obras das mãos do Senhor. Hoje estamos vivos, mas nós não sabemos se amanhã nós vamos acordar. Sabe por quê? Porque é Deus quem determina se sim ou não. É o Espírito dele que está em nós, que sustenta o corpo e a alma. É ele que manda, amados. Então nós temos que aprender a ser humildes e fluir nessa humildade para nós granjearmos outros valores espirituais, que é a humildade, que é a mansidão, para dar lugar para o Espírito operar em nós. Eu sei que às vezes é difícil, amado. Não é fácil, mas não é impossível. Nós servimos a um Deus de impossível. O nosso Deus é um Deus de impossível. Amém, amados? Eu deixo aqui essa palavra para que você trabalhe contigo mesmo. Como é que eu quero depois pôr essa palavra? Nós, às vezes, nós queremos cuidar de nós. Aí eu vou separar um dinheirinho, eu vou cuidar do meu cabelinho, eu vou fazer a massagem, eu vou cuidar das unhas. Amados, era isso que eu fazia quando não conhecia Jesus. Eu vou fazer um treino, eu vou comer, eu vou tratar da minha dieta, eu vou fazer tudo isso, eu vou fazer tudo para eu ficar linda, para que as pessoas me vejam. Ai, sua de tu estás linda. Amados, essa era a minha vida. E as pessoas... quando me viam um bocadinho, um quilinho, ai, Ana, tu estás um bocadinho gorda. Lá ia eu, imaginar, eu corria de manhã e à tarde e de noite. E no trabalho eu estou a trabalhar e estou a fazer exercício para que eu perca tudo. E ficava magra, como que é elegante. E as pessoas quando me diziam, ai, tu estás elegante. Aí isso é que me satisfazia. É para isso que o Senhor me enviou ao mundo. Para agradar o homem. Para viver pela vontade do homem. Quando dizem que eu estou magra, eu estou contente. Quando dizem que eu estou gorda, eu entro em depressão. É assim. Amados, conhecer Jesus é bom. Jesus nos tira todo o fardo. E nós aprendemos a viver não pelas vistas, não pelo conselho do ímpio que não conhece o poder do amor de Deus. Não vivemos não por aquilo que nossa mãe, nosso pai, nosso marido, nosso tudo diz, mas nós vivemos pela fé, pela palavra. Com Jesus, amados, você é linda de qualquer jeito, você é lindo de qualquer jeito, desde que você esteja esforçado para largar o pecado. Para ele isso lhe basta. Isso lhe basta.
Desde que você esteja agarrado no arado e vir após ele. Isto lhe basta. Desde que você esteja a esforçar para agradá-lo, para poder não entristecer o Espírito Santo dele que está em você. Isto lhe basta. Ele não te vai censurar. Ele é o amigo manso, fiel, amados. Ele é paciente, o seu amor é paciente. Ele dá tempo para você largar o pecado. Nós até... Mas, amados, ele é humilde e manso. A voz dele é mansinha, é amorosa, é doce. É uma voz fiel, longânima, benigna, que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Mas o amor dele não falha para mim, para ti, não falhou. E ele está de mão estendida para poder abençoar. Você, se não tem Jesus ainda, amado, você é hoje bem-vindo a receber esse Jesus. Porque eu o amo de todo o coração, não porque aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Ele é fiel. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Nós não encontramos fidelidade dele em homem nenhum. Por mais santo que esse homem se santifique, a fidelidade de Deus é imbatível. É imbatível. Receba hoje, amado, e você experimentará a graça de uma fidelidade de um nível incomparável. E você se amarrará a ele. Porque com ele, amados, tudo vai bem, mesmo na tribulação, mesmo na perseguição, mesmo na afronta do inferno. O Daniel provou, na cova dos leões estava lá o nosso mestre, fiel como ele. Na fornalha do fogo ardente estava lá o nosso mestre, fiel como ele. O Davi, toda a perseguição, estava lá o nosso Deus com ele. Todos os outros homens heróis da fé, estava lá Deus com ele. Ele usou-se poderosamente o apóstolo João, lhe atiraram aonde? Na caldeira do fogo, do azeite a ferver, sair de lá ileso. A fidelidade dele, você quer comparar a fidelidade desse Deus com a infidelidade do iníquo? Você quer deixar um Deus que é vivo, real, para servir um Deus morto, que já foi julgado e condenado, e no tempo certo estipulado por Deus vai acabar no fogo do enxofre? É para lá que você quer ir? Hoje Deus está a dizer: eis que põe diante de ti o bem e o mal, a morte e a vida. Você escolhe. Isto ali é Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 a 25. Está ali um livre-arbítrio. E ele também tem um outro livre-arbítrio. É Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê, nessa verdade, todo aquele que nele crê, for batizado é salvo, aquele que não crê está condenado. É ele quem condena? É o pecado que a pessoa decidiu viver no pecado. Então é o pecado que vai condená-la à morte eterna. Então você tem hoje a oportunidade de entrar pela porta estreita, porque Deus tem prazer na salvação da alma de todos, pela qual ele enviou o seu Filho para pagar um alto preço por mim, por você e por toda a humanidade. Hoje é o dia de salvação, amados. Se arrependa. Se arrependa e agradeça ao Senhor pela rude cruz, pelo sangue derramado, pelas mãos cravadas, pelos pés cravados, pela coroa de espinho, pela humilhação, pelo jugo do diabo que estava sobre ele, mas que ele permaneceu no jugo de Deus até o fim. E consumou o pacto da nova aliança que está disponível para mim e para você nesse tempo da graça. Ó Pai querido, no nome de Jesus, eu oro, peço ajuda ao seu Santo Espírito. Toca no coração de todos que estão ali. Aquele que já teve, que já entregou a sua vida, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. A festa no céu.
Aqueles que estão afastados, Senhor, em nome de Jesus, seu Santo Espírito toca, convence do pecado, da justiça, do juízo do Senhor, para que se reconciliem com o reino de Deus, para que entrem no plano de salvação da nova aliança, e entrem e fluam no Espírito de Deus que clama, papai. Aqueles que nunca fizeram a decisão, Senhor, em nome de Jesus, toca em cada um deles, para que eles se arrependam agora, Pai Santo. Para que se arrependam dos seus maus caminhos, de toda a idolatria. Para que não há como servir a dois senhores. Mateus 6, 24 está escrito: não servis a dois senhores, porque ou has de amar um e odiar o outro. Não há paralelismo aqui, não há igualdade. Senhor, em nome de Jesus, toca em cada um deles para que se arrependam. Você declara, se você quiser receber Jesus Cristo hoje como Senhor e Salvador, diz: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu tenho andado, Senhor, de pecado em pecado, porque não perdoo. Eu tenho mágoa no meu coração. Eu tenho ódio, eu tenho rancor, eu tenho sede de vingança. Eu desejo que o meu próximo até morra por tudo aquilo que ele me tem feito. Mas eu ouvi, Senhor, que no meio, debaixo do fogo, o Senhor não só perdoou, mas o Senhor curou. O soldado que veio para lhe matar, lhe prender e fazer aquilo que quer que fosse. É para mim um testemunho muito grande, Senhor, que prova a tua palavra, a tua exortação, para nós amarmos os nossos inimigos, orarmos pelos que nos maltratam e perdoarmos todos que nos perseguem. Eu venho pedir perdão, Senhor, por todos os meus pecados. Perdoa-me, Senhor, de todo o meu coração. Eu quero ser teu discípulo, já não quero andar desgarrado, eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero que tu sejas o meu pastor para me ensinar e curar a minha alma de toda essa mágoa, todo esse ódio, todo esse rancor, toda esta sede de vingança, que arranque de mim agora, Senhor Santo Espírito. Toca em mim, Senhor Santo Espírito, toca em mim, Senhor Jesus. Lava-me e purifica-me de toda imundícia, de toda injustiça, de todo pecado, de toda iniquidade, de todo oprório, arranca de mim, toda maldição hereditária, vem quebrar agora, Senhor, em nome de Jesus. E vem tirar-me do lugar, Senhor, da maldição. Fecha essa porta na minha vida e abra a porta da bênção, Senhor, para que eu possa entrar à porta da salvação e vida eterna. E vem me guiar, Senhor, pelos pastos verdejantes, por amor do teu santo nome. Cubra-me com as tuas penas, para que debaixo das tuas asas eu esteja sempre seguro. E ensina-me a tua palavra, o teu caminho, a tua vontade, Senhor. Ensina-me a prosperidade, a tomar posse da prosperidade divina. Ensina-me, Senhor, a tomar posse da cura divina e perseverar-me nessa, porque eu quero permanecer no teu amor, como tu permaneces no amor do Pai, em nome de Jesus. Livra-me, Senhor, de toda tentação, toda maldição, de todo oprório. E seja uma luz para mim a partir de hoje, em nome de Jesus. Seu Santo Espírito vem confirmar, Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas. Vem libertar o teu povo da escravidão do império satânico. Vem libertar o teu povo, Senhor, de toda a gangrena, Senhor, de ferida no coração e na alma, Senhor. Vem trazer cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu falo cura, a curação de todos, Pai Santo. Em nome de Jesus, só tu és poderoso, Senhor, para fazer cura, Senhor. Toca, Senhor, em cada um deles. Enche o Senhor do teu poder, do teu amor. Enche o Senhor da tua bondade, da tua misericórdia, da tua longanimidade. Que eles sejam pacientes na tribulação, orando fervorosamente, confiando no poder da palavra de Deus, de que Ele é justo e Ele tudo fará para que a justiça se chegue a nós, em nome de Jesus. Obrigado ao Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor diz que há festa no céu. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Você partilhe esta mensagem, se ela falou com você, envie para outro e também cure e liberte cativos da prisão e seja o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Não é para a tua nem para a minha glória, é para a glória daquele que venceu por mim e por você. Amém? Um bem-aja, apóstola Ana Letão. Deus abençoe.